Olá, senhoras e senhores, e sejam todos muito bem-vindos ao Muda Floresta. Mais uma vez, eu sou o Zé e estou aqui sozinho numa das minhas divagações. Recentemente, uma das nossas apoiadoras chamou de rosnadas e eu adorei, vou pegar pra mim. Mas hoje não, hoje eu prometo que eu vou tentar não dar nenhuma rosnada. Eu quero, na verdade, apresentar pra vocês as vespas, mas pode achar estranho. Mas vamos lá que vocês vão entender por que eu quero falar disso logo aqui. Bom, para quem está chegando agora, né, eu sou o Zé e sou biólogo. Tenho uma paixão muito grande, sempre tive uma paixão muito grande pelos animais, ainda tenho, né? E tenho uma admiração muito grande, principalmente pela diversidade e pela capacidade de interações e por aí vai. E aí hoje eu estou aqui nesse momento com minha mão doendo, que eu tomei uma ferroada de marimbondo, que eu não sei como que chama aí na terra de vocês, né? Aqui aqueles bichos voadores que ferroam a gente, que fazem ninhos, né? E os marimbondos, são, na verdade, um tipo de vespa. E não só os marimbondos, mas a gente também pode incluir nesse grupo as abelhas e também as formigas. São vespas mais especializadas em serem sociais, né? Então, vespa, quando a gente chama de vespa, a gente está incluindo um grupo extremamente grande. E por isso que eu quero trazer aqui para vocês. Por quê? Quando a gente fala nos nossos episódios de agrofloresta e tudo mais, que a gente está querendo uma diversidade, não é a gente só olhar e ver as plantas bonitas. A maior parte dessa diversidade é praticamente invisível para a gente. E isso inclui e muito as vespas. Essa que a gente tá acostumado a tomar ferroada, a fugir dela no piquenique e coisas do tipo, são vespas sociais na sua maioria, né? Mas a grande parte das espécies de vespas não são aquelas que fazem casinhas, são todas elas solitárias. E elas também fazem aqui, por exemplo, aqui em casa a gente tem muito disso, uns ninhos de barro, uns ninhos às vezes dentro de buracos, que são, na sua maioria, né, vespas que são caçadoras. Elas caçam desde aranhas, lagartas, outras vespas também, né, juntam isso numa casinha, colocam seu ovo lá e conseguem um alimento para que, enquanto a larva, né, daquela vespa esteja crescendo, tenha comida para ela. Então, vespas, no geral, são extremamente importantes para esse tipo de controle biológico de outros seres vivos. E eu falo isso porque, em questão de números, elas chegam a rivalizar com os besouros. Existe até uma briga dentro da biologia de quem que tem mais seres vivos, se são os besouros ou as vespas. Então, claro que a galera dos besouros fala que são eles e a galera das vespas fala que são as vespas. Mas a gente sabe que existem, por exemplo, vespas microscópicas, assim, muito, muito menores do que um grão de sal. Elas são minúsculas e que vivem aí ao nosso redor e que também têm suas funções, seus papéis, né, de diversas formas no nosso ecossistema. E outra coisa que elas fazem também, que aí a gente acaba vendo num globo rural da vida, né, falar, é porque as vespas, como ela tem essa diversidade muito grande, algumas também são parasitoides. Elas não são parasitas, é um pouco diferente, mas o que elas fazem normalmente? Elas usam outros seres vivos para botarem os seus ovos. Então, existem vespas que caçam caranguejeiras, aquelas aranhas grandes, cabeludas, né? Caçam elas, envenenam elas de forma de que elas não morram, mas fiquem atônitas e tudo mais, e conseguem levar elas para dentro de um buraco, poder depositar seus ovos e eles crescerem se alimentando daquela aranha. Eu já vi aqui no meu sítio, tem um tipo também de vespa que ela coloca
naquelas aranhas de teia. Coloca nas costas da aranha e essa larva cresce do lado de fora da aranha. Então dá pra você ver que tem tipo um vermezinho, né, do lado de fora da aranha, assim, se alimentando dela enquanto ela ainda tá viva, enquanto ela ainda tá ali trabalhando. E aí um caso curioso que se tem, por exemplo, das vespas, é a vespa usando uma lagarta, né, normalmente são lagartas. As vespas conseguem usar essas lagartas e meio que zumbificar elas. As larvas, né, crescem dentro da lagarta, se alimentam da lagarta por dentro, e na hora que elas começam a sair e elas fazem o casulo, né, para poder se tornar o adulto, a lagarta se mantém viva só com partes pequenas, assim, funcionais do corpo, como alguns músculos só, alguma parte nervosa, bem simples também, e consegue a lagarta se mexer para, se algum predador, alguma coisa aparecer para tentar comer os ovos, né, a lagarta consegue espantar, mesmo vazia por dentro praticamente. Então, as vespas são extremamente importantes, têm papéis em várias áreas, né, que vocês viram, eu falo desde aranhas até lagartas e tudo quanto é tipo de inseto, né, então todos eles têm essa capacidade, praticamente todas as vespas têm essa capacidade de comer matéria viva. Então de se alimentar de outros seres vivos. E esse controle é muito importante quando a gente fala de florestas, quando a gente fala de plantios, quando a gente fala de agroecologia, né? Então, não vou agora então dar minha rosnada, que eu não consigo. Se a gente fala de agrotóxicos, né? Um veneno, ele não é específico como uma vespa é. A vespa ela só vai pegar aquele tipo de lagarta. Ou só pega lagarta, não pega outro tipo de animais. E são drones, praticamente, né? Teleguiados que conseguem achar a lagarta dentro de um mundaréu de plantas e outros seres vivos e cheiros e sabores e tudo mais. Ela consegue achar a lagarta e conseguir, né, terminar o seu ciclo. Então, se a gente compara esse tipo de proteção, esse tipo de funcionalidade de um ser vivo, de um não, né? São milhares e milhares, centenas de milhares, mas só de um grupo, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro só de um grupinho é ótimo, né? Mas um grupo, uma parte dos seres vivos. E isso já representa uma diversidade absurda. Então, quando a gente está falando de diversidade dentro de plantios, a gente também está falando disso. De que quando a gente não usa o veneno, por exemplo, a gente não está simplificando o ambiente ao ponto de impedir o trabalho desses seres vivos. Então, a gente consegue um sistema mais equilibrado e com todas essas acontecimentos, né? Então a gente vai ver lagartas no sistema agroflorestal. Não é ruim, não é errado, não é porque você fez nada de errado, não, é normal, são seres vivos que estão aqui com a gente. E uma frase que eu adoro, né, de repetir, muita gente que adora borboleta, mas mata as lagartas todas, né? Então, se você gosta de borboletas, tem que ter a lagarta. E que quando a gente permite esse ciclo, esse ambiente, aparecem também os controles do que a gente chamaria de praga. Então a gente também não está matando as vespas que vão controlar aquela lagarta pra gente no futuro. E a gente, de novo, está falando só de um grupo, de uma turminha de seres vivos e que já fazem um trabalho absurdo todo dia. Não é 24 horas porque eles param para dormir, mas tem um trabalho diário e constante para se manterem vivos e terem essa capacidade de controlar o que a gente chamaria de pragas. Eu tenho aqui em frente o fogão, né, em frente ao meu fogão e a pia da minha cozinha, a gente tem um maracujá e ele sempre aparece lagartas. E quando eu tô lá lavando a louça e tudo mais, eu sempre vejo pequenas assim, são o tamanho de um grão de arroz, umas vespinhas. Vêm com calma por trás e elas tentam depositar o ovo nessa lagarta e depois a gente vê a lagarta cheio de ovinhos em volta. E aí, uma coisa muito importante, vou dizer, né, que eu tô agora com a mão doendo por conta de uma ferroada de uma vespa, mas a gente falando dessa diversidade absurda,
A maior parte das vespas não tem nenhuma capacidade de ferroar a gente, certo? Então, dessas milhares que eu tô falando agora, a maior parte, 99% eu chutaria aqui tranquilo, não tem nem ferrão. Muitas a gente acaba enganando e tudo mais porque elas têm um ovopositor. Elas têm na bundinha delas, principalmente as fêmeas, né? No final da porção da bundinha delas, uma pontinha que elas usam para penetrar, né, na pele das lagartas, ou se a lagarta tem muito pelo, né, para chegar mais perto da carne mesmo da lagarta, né? Então, isso a gente chama de ovopositor, que é basicamente isso, para permitir que essas vespas consigam colocar o ovo onde ela tem que colocar. Então, tem vespa que tem esse ovopositor que é para atravessar tronco de árvore, então ela deposita o ovo lá dentro de árvore. Tem vespa, como a gente já comentou várias vezes, que faz isso com lagartas. E também tem vespas, por exemplo, que polinizam o figo. O figo tem uma história muito legal com vespas, que todo figo que a gente come, a gente está sempre comendo com larvas e pequenas vespas que moram dentro daquele figo. A relação que as vespas têm com a vida e com as plantas e com o que a gente chamaria de pragas é muito mais delicada, intrínseca, né? Representa muito o que a gente bate na tecla o tempo inteiro sobre diversidade. Então, não é só uma diversidade de comida no prato, diversidade de gente trabalhando, diversidade de planta, mas também diversidade desses animais incríveis que estão presentes na nossa volta o tempo inteiro, no dia a dia. E a gente acaba que não presta atenção, não vê, né? Então, tem, de novo, vespas desde, sei lá, necrófagas, né? Que comem bicho morto, até vespa que especializou em lagartas, em muitas outras coisas. Então, essa diversidade também faz parte do manejo, né? Do dia a dia de uma agrofloresta. Acho que é isso, né? Para a gente entender um pouco dessa diversidade, eu tentar falar um pouquinho sobre as vespas, são seres vivos maravilhosos que eu amo tanto, mesmo com a minha mão doendo, com a ferroada, que foi um maribondo chumbinho, que é um pequenininho pretinho, que parece que tem um capacetezinho nas costas, sabe, assim? É bem legal, ele é bem bonito, mas ele é bem nervosinho. Então, assim, cuidados a gente tem que ter sempre, né? Aqui também tem alguns lugares aqui em casa que parece que atrai eles, então eu tenho que ficar o tempo inteiro vigiando e não posso deixar porque é área de passagem e tudo mais, então sempre a gente está passando, como eles são nervosinhos, então esse cuidado é dobrado. E aí, né, o que eu faço aqui, eu aconselho a vocês também, é água. A água já ajuda bastante, se você tem uma mangueira forte ou até daqueles compressores, bater neles assim, de longe mesmo, eles não costumam atacar e consegue tirar a casa deles, né, impedir que eles morem ali. Eles vão ficar meio atordoados, meio molhadinhos assim, mas rapidinho eles dispersam, todo mundo vai embora. Você não precisa usar veneno, não precisa matar eles, certo? Então, acho que é isso. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Espero, né, que tenha sido interessante. E se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa pra gente discutir e falar mais, ou outros seres vivos que vocês queiram que eu traga aqui pra gente conversar sobre eles, fiquem à vontade de comentar. A gente sempre tá lendo, a gente sempre tá acompanhando e a gente agradece demais todos vocês que escutam a gente e estão sempre acompanhando a gente. Valeu demais e até a próxima.